Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar nesse dia um texto que está no livro de 2 Reis, livro histórico, que fala sobre um tempo de crise, de tamanha opressão que aquele povo passou. Quero ler um texto no capítulo 6, depois a continuação no capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria, e o cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombas 5 peças de prata. Continuando no capítulo 7, Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram chamar os sentinelas na porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Os sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: Manda que alguns homens apanhe 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram, relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. O rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa.
Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Nesse tempo de angústia, nesse tempo, ó Deus, de opressão que o país vive. Quando as forças, ó Deus, das trevas estão, ó Deus, fazendo grande opressão, grande pressão sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, sara a nossa nação e nos abençoa. E nesse dia, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, desde a eternidade aquilo que o Senhor separou para nós. E nosso compromisso, Senhor Deus, desde já, é de dedicar uma adoração sincera à Trindade Santa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma história interessante sobre um momento tão difícil daquele povo ali em Israel. Mas, meus irmãos, uma igreja que tem o amor de Deus cuida bem das pessoas. Não tem valor, meus irmãos, qualquer saber teológico, se esse saber ele não for transformado em ações de amor e cuidado com o próximo. O saber teológico ele deveria levar as nossas vidas a um testemunho. O saber teológico deveria levar as pessoas a falar do Evangelho, a falar das questões do reino. O saber teológico ele deveria levar as pessoas a ter atitude de amor. Jesus, ele sendo onisciente, ele tendo todo conhecimento, ele foi exemplo, se importando com as vidas no seu tempo aqui na terra. Jesus, meus irmãos, é interessante que ele não se preocupou em falar difícil, falar palavras rebuscadas, muitas vezes que as pessoas nem entendem o que a pessoa está falando, né? Ou montar às vezes uma escola rabínica para poder engrandecer o seu conhecimento, o conhecimento de sua pessoa, o nome que ele tinha, nada disso. Jesus, ele ensinava usando as circunstâncias diárias da vida de cada pessoa. As suas parábolas estão dizendo isso, circunstâncias do dia a dia. Jesus ele confrontou, na verdade, os estudiosos ali das Escrituras Sagradas, porque eles tinham um conhecimento teórico, mas não tinham amor ao próximo. Deus não quer que nós fiquemos iludidos com uma vida cristã que se resuma apenas em conhecimento teórico das Escrituras. Nada disso. Porque a teoria, meus irmãos, sem ação, ela é farisaísmo, é religiosidade e hipocrisia. A teoria sem ação é bem mais danosa, perniciosa do que até mesmo a falta de conhecimento. E o que podemos fazer para mudar, então, a realidade espiritual e ética da nossa sociedade? Que vive num momento, talvez uma situação parecida a entrar num caos que a cidade de Samaria entrou naquele tempo. As pressões estão dizendo que o governo ele deve ceder para que o caos entre na nossa sociedade. O que nós podemos fazer? Nós podemos tirar algumas lições desse texto olhando para a atitude daqueles 4 homens leprosos que o texto contou. Aqueles homens, meus irmãos, eles mudaram a história de uma cidade. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 10, que como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviu falar? De quem não ouviu falar? Como ouvirão se não houver quem pregue, quem transmita a mensagem? Algo que nós precisamos conscientizar, que não é correto receber algo de Deus e não repartir, especialmente quando ou sempre nós recebemos de graça, pela graça, pela misericórdia do Senhor.
Mas, meus irmãos, Satanás ele tomou posse dessa terra e instalou o pecado, a destruição e a morte. Nenhum ser humano poderia mudar essa realidade de dor e sofrimento. Nenhum ser humano poderia resgatar a humanidade das mãos do diabo. Então, em Apocalipse 5, do verso 1 ao verso 12, João descreve sua visão da única esperança para a humanidade. Jesus no trono de sua glória, ali. Mas antes disso, as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Existe, meus irmãos, solução para a dor, para a angústia, para a depressão, miséria, para a carência afetiva. Até mesmo existe solução para a doença física. Essa solução, meus irmãos, está nas mãos daqueles que um dia foram perdoados e curados pelo Senhor Jesus. Foram restaurados. Sabe, em Colossenses 1:27 diz que a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Meus irmãos, está em mim, está em você, está na igreja a oportunidade de mudar a vida das pessoas, de mudar a realidade da nossa nação. Essa resposta está nas mãos da igreja, porque ela é a esperança do mundo. Na verdade, essa resposta está nos nossos corações, porque Jesus está nos nossos corações. Meus irmãos, nós precisamos romper com as barreiras dentro dos nossos corações, então. Havia 4 homens leprosos junto à porta da cidade e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Por que eu vou ficar parado, esperando as coisas acontecerem? Aqueles homens excluídos da sociedade encontraram provisão que salvou vidas. Eles entenderam que não era justo reter o que salvaria a vida de milhares de pessoas. Eles entenderam que não deveriam ficar com a bênção só para eles. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele cercou Samaria até que a fome fosse gravíssima. A fome foi tão grave, como já disse, eles começaram a praticar canibalismo ali. A cidade, ela estava sitiada, sem provisão, não tinha como garantir o mínimo de sobrevivência naquele lugar. Meus irmãos, o que impede as pessoas de receber o perdão e a restauração de Jesus? Porque a mensagem de Jesus é a solução para a corrupção. A mensagem da igreja de Jesus é a solução para o tráfico de droga, a violência. A mensagem da igreja de Jesus é a solução da prostituição, dos abusos. O que impede as pessoas de receber o perdão e a restauração? Deus usa pessoas improváveis com coração sensíveis. A palavra diz em 2 Reis 7:9 diz assim: então eles disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao rei, tudo o que aconteceu. Meus irmãos, aqueles leprosos estavam conscientes de que não podiam ficar calados. Então eles voltaram e foram porta-vozes da mensagem de esperança, mensagem de salvação. Meus irmãos, aqueles homens, eles representam pessoas com o coração cheios de sensibilidade para com os problemas dos outros. O que nós estamos fazendo? Em Jesus,
nós descobrimos a cura para os nossos fracassos, medos, nossos pecados. E quando encontramos Jesus, não é justo que fiquemos calados, guardando a mensagem da salvação só para nós. Sabe, eu tenho certeza que todo aquele que está dentro do propósito de Deus vai passar por qualquer que seja dificuldade, coronavírus, não sei, pandemia, o que for, guerra, destruição, e ele vai chegar ao final do seu propósito para a glória e honra do Senhor, porque o Senhor vai garantir isso. Nós precisamos fazer as pessoas entender que existe um propósito eterno para ela e através dela. Não é justo que criemos um ambiente confortável enquanto muitas pessoas continuam morrendo, perdidos, precisando do amor de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, sair para a realidade, para fora da realidade das nossas vidas, contagiar as pessoas com as boas notícias do Evangelho. Nós precisamos mostrar às pessoas onde encontrar a solução para os seus problemas. Nós, como discípulos de Jesus, somos responsáveis por anunciar as boas novas do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você tem a chave. Essa chave. Porque você um dia bebeu da fonte das águas da vida. Você tem essa chave, sabe, que abre essa porta, porque um dia você provou do pão vivo que desceu do céu. Você tem essa chave porque você um dia já aprendeu a viver com Jesus, viver para Jesus. Nós precisamos ter o mesmo amor e atitude transformadora que moveu aqueles 4 leprosos. Mas o profeta disse que precisamos crer que há esperança e que Deus agirá. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Mas como naquele tempo, meu irmão, minha irmã, hoje há muitos críticos, incrédulos, pessoas que fazem questão de propagar o caos. E os incrédulos são aqueles que veem os milagres acontecerem, as curas, mas não provam dele. Incrédulos são aqueles, queridos, que veem testemunhos, mas não se envolvem. São aquelas pessoas que ouvem sobre as promessas de Deus, mas não acreditam. Mas os 4 leprosos à porta daquela cidade se levantaram. A palavra do Senhor diz que havia 4 homens naquela cidade, e eles disseram uns para os outros: por que ficar aqui esperando a morte? Por quê? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Não podemos ficar parados, meus irmãos, enquanto muitos morrem sem Jesus. E é por isso que a Igreja Batista Central de Nova Era está nas casas através das células. Deus quer usar pessoas cheias de amor para agir como boca dele na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa família. Meu irmão, quando você for usado por Deus para entrar no território do inimigo, você vai deparar com aquilo que Deus já fez. O inimigo não vai estar lá. A palavra diz no verso 5 e 7 do capítulo 7, 2 Reis, que o Senhor vai à nossa frente fazendo milagres com o estrondo de um grande exército. Meus irmãos, assim aconteceu na guerra dos 6 dias com Israel e aqueles povos árabes. Ninguém sabe o que aconteceu, mas nós sabemos que o poder de Deus agiu ali. Anjos do Senhor, exércitos se manifestaram a favor de Israel naquele dia. Quando entrarmos no acampamento do inimigo, nós nos surpreenderemos, porque Deus já teria passado por lá.
já terá passado por lá. Qual será, ou qual deve ser, meu irmão, sua atitude de agora em diante? Os que morriam de fome na cidade de Samaria eram os que mantinham os leprosos do lado de fora. A cidade de Samaria merecia a indiferença daqueles leprosos, mas a graça de Deus é sempre maior. A palavra do Senhor diz que aqueles 4 leprosos disseram: não fazemos bem, esse é dia de boas novas e nós não podemos nos calar, vamos anunciar as boas novas. Meus irmãos, para aqueles homens era uma questão de consciência anunciarem as boas novas. Para aqueles leprosos era uma questão de consciência saciar a fome de uma cidade faminta. Para aqueles homens, meus irmãos, era uma questão de consciência deixar aquela cidade faminta diante de tamanha graça de Deus. Em João 20, diz que anunciar o Evangelho, meus irmãos, é uma questão de compromisso com a missão que Jesus começou. O que nós estamos fazendo nesses dias? Estamos dando ouvido ao caos? Estamos dando ouvido à voz do inimigo? A palavra do Senhor, no verso 9, capítulo 7, diz assim: eles disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Vamos anunciar as boas notícias, não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Meus irmãos, esse deve ser o coração da igreja que ama e cuida. Os leprosos, eles estavam conscientes que eram igualmente dependentes do milagre do Senhor, como aquelas pessoas. Eles eram motivados pela lembrança de que havia um povo morrendo de fome. Aqueles leprosos, eles eram motivados pela abundância que receberam pela graça de Deus. Eles reconheceram que não era bom serem pessoas omissas. Eles voltaram para anunciar as boas novas àqueles que precisavam. O que recebemos de graça, nós temos o dever de entregar às pessoas que necessitam. Calar, meus irmãos, num momento como esse, é a demonstração mais covarde de indiferença e egoísmo, enquanto muitas pessoas vão morrer sem Jesus. O apóstolo Paulo, certa noite, ele teve uma visão. Está registrado em Atos 18, 9 e 10, que diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, porque tenho muita gente nessa cidade. Tenho muita gente nessa cidade. Deus te colocou aqui, meu irmão, minha irmã, onde você está. E Ele está dizendo para você: não tenha medo, continue falando, não fique calado. Essa é a mensagem no corredor da história. Não fique calado. Tenho muita gente, há muitos lugares na eternidade para serem ocupados. Não vamos ficar parados, meu irmão, diante desse caos. Hoje é dia de jejum e oração. Vamos dedicar esse dia ao Senhor para a glória e honra do Senhor. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero orar com você nesse dia, para que você possa estar motivado a estar transmitindo aquilo que Deus te deu, a vida e vida em abundância. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, nesse momento de caos na nossa nação, onde as forças das trevas querem, ó Deus, derrotar, ó Deus, tudo de bom que o Senhor tem construído aqui.
Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor possa levantar a igreja nesse tempo como a voz, ó Deus, que traz a restauração, que traz a cura para a nação. Igreja que ora, Senhor Deus, igreja que jejua, igreja que ama, que cuida das pessoas. Nós apresentamos, ó Deus, a nossa vida nas mãos do Senhor e te pedimos, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, abençoa, Senhor Deus, as autoridades constituídas. Ó Deus, derrama, ó Deus, um batismo de temor no coração daquele que até mesmo não conhece o Senhor. E que eles possam sair em retirada, como saiu aquele exército sírio. Ó Deus, deixando toda a provisão para trás. Nós te agradecemos, ó Deus, e te oramos. Ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma semana de vitória, em nome de Jesus.